Muito boa noite, bem-vindos. Angola e Moçambique, cá estamos para mais uma edição do Frente a Frente. Como sabe, os tempos não estão muito fáceis para a humanidade, estão de alguma forma difíceis. Os movimentos cada vez mais controlados e é claro que a vida tem uma outra dinâmica, é o novo normal, atingindo as mais variadas empresas e a vida social. Nós, na semana passada, estivemos a falar um pouco sobre as condições criadas para o regresso às aulas já no próximo mês aqui no nosso país, o que se tem constatado que é um desafio muito grande, e hoje trazemos uma outra componente importante da sociedade que tem a ver com o cidadão, com as pessoas, com as famílias, que é a Igreja. Sabendo que, de alguma forma, que muitas pessoas ficaram maniatadas, não podendo ir ao culto, não podendo ir às missas, e daí haver um grande movimento, a propósito, questionando-se o porquê que outros setores da sociedade se abriam, como bares e restaurantes, e não se abriam as igrejas. Hoje, então, trazemos a visão das igrejas e os desafios atuais, nesse momento de pandemia, em que cá em Angola os números vão somando todos os dias e chegando mesmo às centenas. Para efeito, nós hoje vamos ter aqui, vamos procurar encontrar uma saída com os nossos convidados. Passo a apresentar o pastor Ricardo Mazo. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, João Pinto. Muito bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. Senhora, também está connosco o pastor Mayenga David. Boa noite, João Pinto. Ok. O reverendo Adriano Quilende, também aqui conosco. Boa noite, João Pinto, e boa noite para os nossos telespectadores. Ok. O doutor jurista, portanto, Helder Chiuto, embora seja muito conhecido como jurista, mas tem uma componente também muito grande ligada à Igreja. Okay. Obrigado, ilustre João Pinto, e aos nossos colegas de painel, de forma extensiva lá em casa também, a quem nos acompanha. Muito obrigado. Pois bem, então com os nossos convidados vamos aqui buscar algumas respostas que são sempre importantes, e a primeira é da praxe, se calhar, portanto, o pastor Ricardo, olhar como é que vê esse momento, né, que o mundo atravessa, em particular a nossa sociedade, esse momento da pandemia. Okay. E as repercussões que tem também junto da Igreja. Em primeiro lugar, eu agradeço realmente pelo convite que nos foi concedido pela grande televisão, a Palanca TV. E eu saúdo o povo angolano, no nome do Senhor Jesus Cristo. E realmente a retomada dos cultos para nós, a Igreja, em particular a IMUT, foi uma medida bem acertada. Porque o combate da pandemia Covid-19 é um esforço de todos nós. É assim que começamos as reuniões. Nós, a IMUT, Igreja a Mensagem do Último Tempo, fomos realmente, organizamos em todo esse período. Tivemos muitas reuniões preparatórias, junto com as entidades, as autoridades municipais da cultura, porque nós, a IMUT, temos aqui em Luanda um universo mais ou menos de mais de 20 mil fiéis, com 102 tabernáculos. Bom, quando falamos de tabernáculos, são assembleias, são congregações. E nós identificamos as nossas assembleias como tabernáculos. E temos 102 tabernáculos, dividido, quer dizer, com 100, mais ou menos com 20 mil membros. Muito bem. Ok. Então, preparamos realmente as nossas condições, com as reuniões preparatórias, tivemos com os representantes municipais, porque eu sou o representante provincial da IMUT, e temos em cada município um representante. E assim que tivemos realmente as reuniões preparatórias para que possamos responder aos desafios. Sim, senhor. Dr. Chiuto, portanto, este momento, sobretudo em que há vários receios,
o retorno ao contacto, sabendo que no nosso continente o contacto é sempre privilegiado? Faz favor. Ok, obrigado pelo retorno do poder da palavra. Bem, eu penso que a questão relativa às medidas de que o Estado está a levar a cabo para garantir o maior nível possível da não propagação da Covid-19 no seio da sociedade, nas famílias e não só, é uma atitude salutar. Mas eu penso que aqui, no que concerne a uma análise sintática de que se pode fazer quanto à elaboração do decreto presidencial, que deu lugar à suspensão do exercício da atividade religiosa, sobretudo, eu penso que pecou por excesso de zelo. Pecou nos seguintes termos. Como sabe, os outros organismos, instituições, estavam funcional parcialmente, estavam funcional. Aqui atenta ao princípio da proporcionalidade e o princípio relativo à igualdade de tratamento, igualdade de direito e igualdade de oportunidade, o decreto falhou. E falhou tanto que fazia-se presumir que somente com a abertura do exercício efetivo da atividade religiosa é que o Covid-19 aparentemente teria se propagado da melhor forma possível. E penso que devemos sim, e é preciso aqui sublinhar que nós estamos com o Estado angolano no que concerne ao combate cerrado à questão da não propagação da Covid. Mas então se pode abrir um restaurante, pode abrir centros recreativos, pode haver exercício de venda ambulante. No mercado informal, sobretudo, que é de maior risco do ponto de vista de incidência da propagação da Covid. Se as igrejas tivessem exercício efetivo, com 2 pessoas pelo menos, com 2 pessoas, será que seria algum problema de combate contra a Covid? As pessoas... Dizer que ninguém sabia nada do vírus, né? Também foi um pouco da prudência que se teve no início. Não, no início sim, fazia todo o sentido. Mas a partir do momento que começou a haver as prorrogações do decreto, porque o decreto mostrava-se um tanto quanto flexível à medida que fosse prorrogado. Então tinha que se agir com alguma flexibilidade no que concerne a questão que tem a ver com o exercício dos cultos, porque, como sabe, constitui um direito fundamental das pessoas. Mas há um outro direito, porque há aqui conflitos de direito, e havendo conflitos de direito prevalece aquele de maior relevo social, que é o direito à vida. Vá lá, aqui estamos constados, mas não era sensato, onde o decreto previa que, na via pública, poderia-se conglomerar as pessoas até o limite mínimo de 10 pessoas. Nas residências, para efeito de celebração de qualquer evento, podia ter até, salvo erro, 15 pessoas. Por que na igreja não podia só ter 2 pessoas, o pastor e o seu adjunto, para continuar a clamar ao Criador? Porque se estamos a considerar a Covid-19 como um inimigo invisível, ninguém pode combater contra o inimigo invisível se a graça do soberano Criador não estiver com ele. Porque nós não podemos descartar nenhuma das hipóteses das áreas que possam servir de valência para resolver a questão da não propagação da Covid. Vá lá. Se a medicina tradicional não consegue dar resposta, se calhar a convencional pode ter resposta. Se não tem resposta, vamos na medicina espiritual. Para cada área tem o seu especialista em razão da matéria. Eu penso que o Estado tem feito um esforço aturado, saudável. Devemos abraçar a causa do Estado. Estamos constados quanto a isso. Mas também percebi, fazendo um estudo analítico profundo, que essa tendência do Estado mostrar-se um pouco resistente para não abrir as igrejas tem muito a ver com os últimos fenómenos que têm ocorrido também no seio social, relativamente à gestão das igrejas, a nível interno. Já vamos aprofundar um pouco mais, né, para a introdução. Pastor Mayembe. Bom, antes de mais uma pequena correção, não sou pastor, sou simplesmente um membro da IMUT, mas responsável para o grupo de apoio à evangelização, porque nós na IMUT temos a evangelização como
um grande foco. E então temos um grupo que apoia efetivamente a evangelização. No entanto, não sou pastor. Muito obrigado. Relativamente ao facto das igrejas ficarem encerradas durante muito tempo, realmente foi quase 6 meses em que não podíamos realizar os nossos cultos. Isso certamente deixou a comunidade cristã, os religiosos, nesse caso as igrejas, um pouquinho apreensivas naquilo que seria o desfecho, de maneira tal que houve um sentimento, digamos, muito apreensivo do que seria cada vez que se prorrogava um determinado decreto, e as pessoas estavam muito ansiosas. E com a última prorrogação do estado de calamidade, e então as pessoas logo que ouviram essa notícia, principalmente para nós os da IMUT, da Igreja Mensagem do Último Tempo, foi recebida essa notícia com muito agrado. Não é? Foi como que o Salmos 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E então foi com muita alegria que a IMUT recebeu esta notícia, de maneira tal que fomos então, mesmo antes mesmo de ter se decretado a reabertura dos cultos, já se realizou reuniões de maneiras que pudéssemos prevenir e termos todas as condições criadas para que... Estão criadas neste momento? Estão criadas, completamente criadas, de maneiras tal que foi um tempo demorado, como disse aí o Dr. Helder, mas também foi o tempo de preparação, porque as pessoas deveriam, as igrejas sobretudo, também deveriam ter condições para poder então ter os seus cultos com segurança, para que não houvesse a propagação dentro das igrejas. Claro que o governo fez o que entendeu com a maior prudência possível, foi prudente, efetivamente, demorou o tempo que demorou, mas finalmente abriu. E então nós na IMUT saudamos essa iniciativa e esse decreto que veio, digamos, abrir as portas. Reverendo Quilendo, portanto, na Igreja Metodista, sendo uma que tem a sua tradição vincada no nosso país, portanto, ultrapassados esses pontos que já aqui foram avançados pelos membros, pelos nossos convidados, portanto, hoje esta questão torna-se por ser uma responsabilidade que entrega aos fiéis para cada um se cuidar, ou dentro, não é, essas questões de biossegurança têm que ser asseguradas exatamente pela Assembleia em si. João Pinto, mais uma vez, boa noite aos caros colegas de painel e boa noite expensivo aos nossos radiovintes, ou melhor, telespectadores. Que a paz do Senhor esteja com todos nesta noite. Em primeiro lugar, eu acredito que estamos a viver momentos diferentes, com novos paradigmas que exigem de nós novas atitudes. Eu, antes de responder à tua pergunta, eu gostaria de prestarmos um pouco de atenção naquilo que é o historial que aconteceu nos últimos 6 meses com relação à pandemia que o mundo está vivendo. E todos nós sabemos que nós estamos conhecendo, estudando, lidando com o vírus dia após dia. Houve uma necessidade e a primeira coisa que se foi eliminar os aglomerados na primeira altura. E nós, como igreja, e eu aqui particularmente, acredito que o governo tomou a decisão mais acertada. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos melhor preparados para as medidas de biossegurança e as pessoas estão conhecendo cada vez mais aquilo que são as medidas que devem tomar. Quando se fala que o decreto pecou ou alguma coisa demorou tardiamente, eu acho que para nós, os cristãos, as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu acho que esse período de 6 meses foi um período de preparação. Foi um período para nós refletirmos diretamente daquilo que é a nossa missão como igreja. Igreja hoje, e essa pandemia nos mostrou que a igreja não se define nas 4 paredes onde nós nos congregamos. A igreja está lá onde existem 2 ou 3 pessoas a adorarem a Deus.
Hoje nós ficamos a discutir, não, é no sábado, é no domingo, não. Essa pandemia veio nos mostrar que a adoração sincera não é feita nem no monte, nem em Jerusalém. É feita de coração. Todos os dias acontece essa adoração. E era preciso que se preparasse as pessoas para terem uma atitude responsável perante essa situação. Nós conhecemos, e quem lida com a igreja, quem lida com a comunidade, sabe como é que são as nossas comunidades aqui nesse país. Nós temos igrejas que são sérias, mas também temos igrejas que não são sérias. Então temos que esperar um tempo até as coisas tornarem-se mais claras, as pessoas compreenderem melhor, e aí eu acredito que foi o momento certo que se permitiu abrir isso. Agora, 2, 3 pessoas orarem, eu acho que não vamos limitar a nossa adoração apenas na igreja. Na minha casa eu posso orar, na tua casa você pode orar, mas a comunhão é importante. É importante a comunhão. É por isso que nós nos sentimos, em mais de 45 anos, mesmo nos momentos mais difíceis desse país, nunca as pessoas ficaram tanto tempo sem a igreja. Mas as pessoas aprenderam. E aprenderam dessa melhor forma. Olhando para a sua questão agora, João Pinto, eu acredito que uma das lições, mesmo com essas prerrogativas que nós fomos tendo, foi a preparação das igrejas. Enquanto se apregoava que seria muito difícil controlar as igrejas, e eu, nas entrevistas que fui dando em alguns órgãos, dizia sempre, as igrejas são o melhor lugar onde as pessoas vão se manter mais obedientes. E esses 2 domingos que nós tivemos, conseguimos comprovar isso. As igrejas estão preparadas. Quando o primeiro decreto já vinha, a primeira coisa, boa parte das igrejas estavam já preparadas, e agora, mais do que nunca, todas as igrejas, e especialmente as instituições ecumênicas, falo aqui do SICA, que preparou ativistas voluntários que estão movimentados em todas as igrejas de Luanda. Estou a falar do SICA porque a minha igreja faz parte do SICA. E nós recebemos ativistas que vieram e supervisionaram. Recebemos a nível da própria denominação, aquilo que é a nível provincial, que é o distrito, enviou também pessoas para supervisionar. E ainda recebemos a delegação que veio do distrito, a nível do distrito ou do município. Quer dizer que passar por crivo de 3 instituições independentes, quer dizer que a igreja está à altura. E até agora, daquilo que eu tenho estado a receber, informações, quer do SICA, quer de outras instituições, boa parte das igrejas estão preparadas para avançar. Então, para nós, não é só uma questão individual, mas é também uma questão da própria instituição como tal. E as igrejas têm estado a mostrar isso. E o SICA deu orientações específicas. Claro, vai ter o distanciamento, os bancos têm que estar sinalizados. Numa primeira fase não aconselhamos ao uso de coros. As crianças, os idosos têm que estar em casa. E essas medidas as igrejas adotaram, estão a seguir à risca. Então, para nós, é o momento certo. E aí, às vezes, é preciso, para nós os cristãos, às vezes é preciso passar pelo deserto para depois chegarmos na terra prometida. Então, foi um deserto de 6 meses que nos deu para crescer e agora estamos na terra prometida. Vamos continuar a louvar ao Senhor. Muito bem. Não sei se posso rapidamente rebater. Sim. Bem, muito obrigado. É preciso nós não fazermos aqui confusão no que concerne a definição dos conceitos e a forma interpretativa da coisa. Uma coisa é a visão teológica, outra coisa é a visão jurídica. E eu fiz uma análise do ponto de vista da visão jurídica. Se houve ou não correspondência no que concerne a forma de dar oportunidade de direito com igualdade, com isonomia, nos termos de que a lei própria estabelece. Por outra, se a Igreja teve ou não que vivenciar esta fase, essa é uma visão espiritual, é uma visão teológica que nós vamos respeitar. Há mal que vem por bem. É verdade que foi bom vivenciar isso. Mas não podemos querer escamotear a verdade. A verdade, por mais que doa, mas deve ser dita porque ela liberta. João capítulo 8,
versículo 32. Portanto, é preciso dizer, e também aqui tem esta vantagem, porque o coronavírus veio desempregar muitos pastores famintos. Permitam-me, com todo o respeito, aqui é minha alvo. Porque muitos aficionados em bens materiais, e porque o único objetivo não era transmitir e agregar valores que se aproveitassem para a sociedade em geral, mas era surrupiar o pouco que o pobre, pacato crente já não tinha, em benefício próprio, e nunca para estabelecer aquilo que é a própria paz espiritual do crente, porque é isso que ele procura. Qual é o fim social, qual é o objetivo social e qual é a função social da igreja? Eu penso que é aqui onde veio frustrar a tendência dos dízimo, propósito, oferta, mais oferta. Aqui é o lado positivo do decreto. Por isso é que eu estava a dizer, não havia acabado a minha rácio, de que o Estado começou a fazer resistência por causa dos últimos acontecimentos. O que estamos a apreciar no nosso seio social é abominável aos olhos do Criador. Estamos a mutilar, a matar e a crucificar Jesus pela segunda vez. Agora, nós também não podemos deixar de ser honestos em reconhecer que não houve proporcionalidade no que concerne às oportunidades que se devia dar e igualdade de tratamento. Doutor Helder, nós estávamos a viver uma situação. Olha só o que aconteceu na Alemanha. Logo na Alemanha que se abriu a primeira semana que se abriu, logo foi no princípio de junho, quase julho, houve infecção em várias igrejas. Todos nós ouvimos isso. A mesma coisa aconteceu na África do Sul. Tá bem, a África do Sul abriu e depois acabou de fechar. Era necessário. E às vezes esse treinamento foi bom. A lei deve ser enquadrada no contexto. Calma. E Luís Pastor, está-me a dizer... A lei é não, deixa-me só perceber uma coisa. Está-me a dizer que se as igrejas tivessem a mesma igualdade de tratamento, de exercer atividade religiosa, seriam causa fundamental para a propagação da Covid-19? Não seriam. Mas acho que não era o momento certo. Não, calma. A questão não é certo. se era o momento certo ou não. Momento certo para quem? Para quem? Para o Estado ou para as igrejas? A igreja é Do ponto de vista institucional, congregacional, se as igrejas não tinham como estrutura física necessidade de celebrar os seus cultos é uma coisa. Mas, do ponto de vista subjetivista, igreja como pessoa humana, esses tinham necessidade de se congregar para continuar a se alimentar espiritualmente e buscar a presença do Senhor. Eu acho que não podemos aqui tentar associar uma coisa da outra. Temos que separar o joio do trigo. A verdade é uma. O decreto falhou, no meu ponto de vista, por excesso de zelo. Fê-lo bem, mas exagerou na forma ríspida de como aplicava a norma jurídica para tratar... Eu não sou de nenhuma igreja, deixa eu já dizer. Eu só estou a defender a palavra do Criador. E eu acho... Não. Isso é bom. Eu não tenho igreja nenhuma. Eu sou missionário, cumpro a obra onde ele me manda ir. Eu cumpro o ID. Agora, eu não estou a buscar brasa da minha sardinha, porque não tenho nenhuma congregação religiosa. Então, estamos a ver aqui. Sim, mas é importante nós sabermos que existem realmente congregações, igrejas que, de alguma forma, estavam bem estruturadas e bem organizadas para que em menos tempo pudessem fazer os seus cultos e com segurança. Isso nós devemos aceitar, tal como nós podíamos dizer aqui, exemplo, no caso concreto da IMUT, tão logo... Nós não vamos apenas olhar para a IMUT. É isso que eu estou a dizer. Deixa-me terminar, por favor, reverendo, por favor, reverendo, deixa-me só terminar. A IMUT existe em quantas províncias agora? Em todas as províncias. Em todas as aldeias. Nós precisamos analisar a responsabilidade do Estado com relação a isso. Reverendo, por um lado... É só isso. Reverendo, por um lado... Reverendo, eu concordo com o reverendo em parte, porque por um lado, efetivamente, existia um momento em que deviam as igrejas se preparar, ok? E por outro lado, existiam também outras que já estavam preparadas para isso. Mas é importante vermos que o Estado também não deveria, digamos, dar, digamos, esse direito, digamos, a umas e não a outras. Aí alinho com o reverendo. E então, de uma forma geral, o Estado tentou generalizar no sentido de que
como nem todas estão, para depois não haver uma polêmica de que umas sim e outras não, e então o Estado prorrogou cada vez mais essa medida, e então, com certeza que isso, digamos, em termos do tempo de confinamento, e como o reverendo estava a explicar, nós podemos dizer que a Covid-19 não teve só impactos negativos, também teve impactos positivos. Nós especificamente, talvez o reverendo aí também dará o seu testemunho, nós tivemos nas nossas casas, os nossos crentes tiveram a oportunidade até de se aproximar mais a Deus. Por quê? Porque primeiramente, quando colocou-se o estado de emergência, em que era quase que um recolher obrigatório, em que as pessoas tinham um horário para estar até em casa, as pessoas saíram daquela rotina, daquele estresse, daquele momento em que muitas das vezes as famílias nem sequer tinham tempo para estar em casa, os pais chegavam muito mais tarde e tudo mais. E então, o que nós vimos naquele momento? É que as famílias, com a orientação dos líderes, com a orientação da palavra de Deus, podiam se reunir. Em casa, os pais tornaram-se como que os pastores, recebendo e falando a palavra. Houve um reaproximar cada vez mais de Deus. É aquilo que a Bíblia diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E então, o momento foi um momento não bom, por um lado, não é? Mas, por outro lado, ajudou também foi muito bom para o povo de Deus. Vamos já regressar daqui a pouco para outras opiniões relativas a este nosso tema hoje, a visão das igrejas e os desafios atuais. Começamos aqui com a questão da biossegurança e olhar um pouco para aquilo que foi essa reabertura já portanto, há 2 semanas, e então vamos ter ainda muito para desenvolver e depois também chegarmos a uma conclusão. Só o tempo de irmos a um intervalo rápido, daqui a pouco regressamos para continuarmos no Frente a Frente.